não precisamos de bomba nem de armas para destruir uma nação. Basta se gerar uma formação inadequada. Por esse motivo, seja responsável pela preservação do seu meio e crie uma formação sustentável. Vamos estudar hoje a fórmula universal para o cálculo das perdas de cargas em uma instalação hidráulica e os diagramas de Moody e de House. Em muitas aplicações práticas, podemos considerar que o escoamento se aproxima do escoamento incompressível em regime permanente. Como trata-se de uma entrada e uma saída, podemos escrever a equação da energia. Carga total no nível de captação, H0, e mais carga manométrica da bomba, igual a carga total na seção final da instalação, H1, mais a perda de carga na instalação toda, ou seja, do nível 1 até a seção 1. Carga total em zero seria a carga potencial em zero, mais a carga de pressão em zero, mais a carga cinética em zero. Lembrando que aqui não entra o coeficiente de Coriolis, por trata-se de nível de reservatório. Mais a carga manométrica da bomba, igual carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1. Aqui já entra o coeficiente de Coriolis, já que trabalhamos com a velocidade média e a seção de tubulação. Lembrando que se o escoamento for laminar, o coeficiente de Coriolis é aproximadamente 2, e se o escoamento for turbulento, ele é considerado unitário, apesar de estar variando de 1,05 até 1,11, mais a perda de carga total na minha instalação. Vamos observar essa instalação de recalque. Aqui nós temos uma válvula de pé com crivo, joelho de 90 graus, bomba, motor elétrico, outro joelho, 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 e a saída em 1. Aqui ainda teríamos que representar uma válvula controladora de vazão e uma válvula de retenção. Mesmo não sendo uma regra geral, em muitas das aplicações conhecemos a carga inicial e a carga final, e objetivamos achar a carga manométrica da bomba e a sua potência, e aí especificar a bomba hidráulica adequada para a instalação. Lembre, neste exercício, para uma dada vazão, nós vamos ter que calcular a carga total em 0 e a carga total em 1. Então, o projetista terá que calcular as perdas nas tubulações, nos tubos, mais os acessórios. Sim, e vamos começar com os cálculos nos tubos de comprimentos não desprezíveis. Nestes ocorrem as perdas de carga distribuída. A perda de carga distribuída no escoamento laminar já foi estudada. Sim, temos até o vídeo no canal Alemão McFlu Resolve, onde vocês podem assistir à dedução da fórmula. Nós tínhamos que a perda de carga distribuída para o escoamento laminar seria 64 sobre o Reynolds vezes o comprimento do tubo, dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a velocidade média do escoamento sobre 2G. Ou ainda, 64 sobre o Reynolds, vezes o comprimento do tubo, dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a vazão, dividido por 2G, área da seção formada pelo fluido, ao quadrado. Mas na prática, principalmente no escoamento d'água, não é mais comum o escoamento turbulento? Isso mesmo. E o estudo é mais complexo e muitas vezes exige soluções empíricas. Daí a importância de pensarmos em bancadas de laboratório. Por exemplo, aqui nós teremos um trecho de comprimento não desprezível, área constante, sem singularidades. Então, poderíamos recorrer a esse trecho, já que temos um manômetro em forma de U, para o cálculo da perda de carga distribuída. Seria um ensaio experimental e poderíamos variar o tipo de escoamento. Vamos considerar a situação descrita a seguir. Nós temos um trecho de uma tubulação onde não temos nenhuma singularidade. Esse trecho está inclinado de um ângulo alfa. Adotamos um plano horizontal de referência. Na seção 1, nós temos uma pressão P1, que pelo fato de ser uma grandeza escalar exige o versor N1. Temos a cota Z1, uma velocidade média V1. Na seção 2, temos uma pressão P2, que pelo fato de ser escalar também exige a presença do versor N2, uma velocidade média V2, a direção e o sentido do eixo X. Temos uma cota Z2 e entre 1 e 2 nós temos o peso G do fluido. Lembrando que esse peso nós vamos decompor em relação
AX, que vai ser negativo, que vai estar contrário a X, vai ser G seno de alfa. O normal vai desaparecer, porque na hora que a gente projetar vai dar um ponto. A partir daí, vamos aplicar a equação da quantidade de movimento entre 1 e 2. Nós teríamos Fs' igual P1A1N1 mais P2A2N2 mais QM vezes V2 menos V1 menos G. Fs é a força resultante das pressões e as tensões de desalhamento da parede sólida, parede interna do conduto, entre as seções 1 e 2. Vamos projetá-la em relação ao eixo X e ainda vamos considerar que as velocidades são iguais. A partir daí, nós vamos ter Fsx igual menos P1A1, por que menos? Porque o versor N1 está contrário ao sentido de X, mais P2A2 positivo, porque o versor N2 está no mesmo sentido de X, menos G seno, só que menos com menos vai me dar mais, vai ficar G seno de alfa. Podemos colocar a área em evidência e aí nós temos a equação 1. Como as pressões agem perpendicularmente à parede lateral, a força de pressão não terá componente em relação ao eixo X, vai me dar um ponto. Portanto, Fsx será composta somente da resultante das tensões de desalhamento que agem na parede lateral do conduto. Essa parede tem uma área igual ao perímetro vezes o comprimento, um retângulo. E supondo que o regime seja dinamicamente estabelecido e a rugosidade uniforme, nos permite considerar as tensões uniformemente distribuídas, o que resulta numa força Fsx igual menos a tensão desse alinhamento vezes sigma vezes L, uma equação 2. Por que negativo? Porque é contrária ao movimento e contrária ao eixo X. Da equação 1 e 2, temos que a tensão desse alinhamento vezes o perímetro vezes o comprimento seria igual a P1 menos P2 vezes A, mais gama vezes A vezes X vezes E1 menos A2. Mas como surgiu isso? Ora, o peso nós sabemos que seria igual ao produto do peso específico pelo volume. E o volume considerado entre 1 e 2 seria a área A vezes L. Só que L, seno de alfa, seria Z2 menos E1. Como nós estamos com o sinal negativo aqui, nós podemos passar para positivo e fica Z1 menos Z2. Vamos observar essa equação. Tensão desse alinhamento vezes o perímetro vezes o comprimento considerado, igual P1 menos P2 vezes a área, mais gama do fluido que está escoando vezes a área, vezes Z1 menos Z2. Vamos dividir tudo por gama vezes A, o que resulta tensão desse alinhamento vezes o perímetro vezes o comprimento, dividido por gama vezes A. Aqui a área vai embora, então vai ficar P1 sobre gama menos P2 sobre gama. Aqui o gama vezes A vai embora, fica Z1 menos Z2. Vamos reagrupar isso. Tensão desse alinhamento vezes perímetro vezes comprimento, dividido pelo peso específico do fluido vezes a área, igual P1 sobre gama, carga de pressão em 1, mais a carga potencial em 1, Z1, menos carga de pressão em 2, mais a carga potencial de posição em 2, Z2. Ora, vamos aplicar a equação da energia de 1 a 2. Isso me dá carga total em 1 e menos carga total em 2. Como a área é constante, a carga cinética em 1 e 2 são iguais e se anulam. Aí eu fico com a carga de pressão em 1 mais a carga potencial em 1 menos a carga de pressão em 2 mais a carga potencial em 2, o que representa a perda de carga de 1 até 2. Ora, então, a tensão desse alinhamento vezes o perímetro vezes o comprimento dividido pelo peso específico vezes a área da seção formada pelo fluido, que no caso do conduto forçado coincide com a área da seção, é igual à perda de carga no trecho. Só que eu vou lembrar que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, que é 4 vezes a área sobre sigma, que é o perímetro. Portanto, eu vou ficar com a perda de carga como sendo 4 vezes a tensão desse alinhamento vezes o comprimento, dividido pelo peso específico vezes o diâmetro hidráulico. A perda distribuída é diretamente proporcional ao comprimento, né, o que nós já podemos concluir de cara, é inversamente proporcional ao diâmetro hidráulico. A dificuldade da aplicação da fórmula anterior, desta fórmula, perda igual a 4 vezes a tensão vezes o comprimento dividido pelo peso específico vezes o diâmetro hidráulico, está justamente na determinação da tensão de cisalhamento. E como faremos? Recorremos ao teorema de Buckingham, já que temos a função
Pegamos o gama, passamos para lá, então ficamos gama vezes a perda distribuída, uma função da massa específica, viscosidade, velocidade média, comprimento, diâmetro hidráulico e rugosidade, que foi considerado uniformemente distribuída. O teorema de Buckingham também é denominado teorema dos pi, e a sua utilização é baseada em 6 passos. Isso mesmo. Vamos só lembrar que gama HF representa uma única grandeza, que seria a variação de pressão. Então, vamos aplicar o teorema dos pi. Primeiro passo, nós obtemos o número de variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu n igual a 7. Segundo passo, escrevemos a equação dimensional de cada uma das variáveis. Escrever a equação dimensional é defini-la em função das grandezas fundamentais, que no nosso caso, da mecânica dos fluidos, seria m massa, L comprimento e T tempo. A partir daí, nós temos que gama vezes a perda distribuída seria m L a menos 1 T a menos 2, massa específica m L a menos 3, viscosidade dinâmica m L a menos 1 T a menos 1, velocidade L T a menos 1, diâmetro hidráulico L, comprimento L e, é claro, a rugosidade L também. No terceiro passo, nós vamos obter as grandezas fundamentais envolvidas. Ora, nós envolvemos a massa, o comprimento e o tempo. Então, meu K vai ser igual a 3. E aí, nós vamos obter o número dos números adimensionais. Para isso, nós vamos definir que esse número dos números adimensionais, o meu M, será sempre o número de variáveis menos K. No nosso caso, 7 menos 3 igual a 4. Portanto, nós vamos ter que achar 4 adimensionais. Π1, Π2, Π3 e Π4. Quinto passo, escolhemos a base dos adimensionais, que seriam K grandezas independentes, aquelas que diferenciam entre si de pelo menos uma grandeza fundamental. E essa base aparece em todos os adimensionais, com exceção dos expoentes, já que esses podem ser diferentes. Sempre que possível, no caso das aplicações de mecânica dos fluidos, para obtermos os adimensionais já estudados, vamos buscar utilizar a base ρVD ou a mais próxima dela. No nosso caso aqui seria ρV, diâmetro hidráulico. E a partir daí nós vamos escrever os números adimensionais. O meu π1 seria a base, ρ elevado a alfa1, V elevado a alfa2, diâmetro hidráulico elevado a alfa3, multiplicado pela primeira variável que sobrou quando eu retirei a minha base. Eu tirei ρ, VD, sobrou o gama vezes H. Então tá o HF, que é a perda de carga distribuída. Substituímos cada uma das variáveis pela sua equação dimensional, inclusive o adimensional. Recaímos em produto de potência, mantemos a base e somamos os expoentes, e a partir daí achamos esses expoentes. No nosso caso, vamos achar alfa1 igual a menos 1, alfa2 menos 2, e o meu alfa3 igual a 0. Substituímos a nossa equação, ficamos ρ elevado a menos 1, vezes V elevado a menos 2, diâmetro hidráulico elevado a 0, vezes gama, vezes a perda distribuída, que vai resultar no meu π1 como sendo peso específico vezes a perda distribuída sobre a massa específica vezes a velocidade média ao quadrado. Ora, vamos lembrar que o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Simplifico a massa específica e fico com a aceleração da gravidade vezes a perda distribuída dividido pela velocidade média ao quadrado. Por conveniência, vamos reescrever esse π1. Eu vou considerar que seria a perda distribuída dividido por V ao quadrado sobre G, e para associar a carga cinética que consideramos na equação da energia, eu vou considerar um π1' como sendo HF sobre V ao quadrado sobre 2G. O π2, novamente a base, multiplicado por outra variável que sobrou, no caso a viscosidade dinâmica. Analogamente, vamos achar o alfa1 igual a menos 1, o alfa2 menos 1 e o alfa3 menos 1. Ora, isso vai me dar o inverso do número de Reynolds. Vamos novamente, por conveniência, trabalhar com o inverso. Ou seja, temos ρV diâmetro hidráulico sobre μ, que é o número de Reynolds. O meu π3, mantemos a base, multiplicamos pela outra variável, no caso L, vai nos dar alfa1 0, alfa2 0 e alfa3 menos 1. Portanto, o meu π3 será LDH. Já tínhamos visto isso, olha. Perda distribuída diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional ao diâmetro hidráulico. E, finalmente, achamos o π4 usando a variável rugosidade, uniformemente distribuída.
e que é tabelado em função do material utilizado na fabricação do tubo. Só que, no caso, sempre a tubulação nova. E aqui nós vamos achar novamente α1 0, α2 0, α3 menos 1, que vai me dar o π4, como sendo a rugosidade equivalente dividido pelo diâmetro hidráulico. Ora, chegamos à conclusão que a perda distribuída dividido pela carga cinética é uma função do Reynolds, uma função do LDH e uma função de epsilon sobre dH, que muitas vezes é chamado de rugosidade relativa equivalente. A perda distribuída, portanto, seria V² sobre 2G, passei para lá, em função dessas três grandezas. Por outro lado, a gente tinha visto que a perda distribuída seria o LDH vezes 4 vezes a tensão dividido pelo peso específico. Ora, esse parâmetro eu posso associar à espessura da rugosidade, dividido pelo diâmetro hidráulico, e ao número de Reynolds. Portanto, a minha perda distribuída será o L sobre DH vezes V² sobre 2G e uma função do Reynolds da espessura da rugosidade dividido pelo diâmetro hidráulico. Essa função eu vou chamar de F, que é o coeficiente de perda de carga distribuída, ou coeficiente de Darcy, ou ainda coeficiente de Darcy-Weisbach. E aí nós vamos ficar com a perda de carga distribuída igual a F vezes LDH vezes V² sobre 2G. Ora, aqui é a nossa fórmula universal, o que nós gostaríamos de obter. Era o nosso objetivo chegarmos a ela. Outra coisa que nós devemos observar é que no escoamento laminar, esse coeficiente de perda de carga distribuída, como chegamos na equação lá de Ragen pós L, esse F seria 64 sobre o número de Reynolds. Então, toda vez que for laminar, eu considero essa mesma forma, porém o F calculado como sendo 64 sobre Reynolds, sem problema nenhum. E como nós vamos calcular para o escoamento turbulento? Vamos recorrer ao diagrama de Moody. Moody, né, um engenheiro americano que era professor e que introduziu esse diagrama e, além disso, teve 23 patentes de invenções. Era um professor de hidráulica na Escola de Engenharia de Princeton. Ele pegou a equação de Colebrook, desenvolveu, em 1944, uma maneira de resolver essa equação, que era uma equação bastante complexa, já que nós temos nos dois membros o F. Aí surgiu o diagrama de Moody. Aqui nós temos o escoamento laminar, aqui nós temos o escoamento liso, tubo liso. Aqui nós temos o escoamento de transição do tubo liso para o tubo rugoso. Aqui, nesta região, o meu F vai depender tanto do número de Reynolds, aqui está o número de Reynolds, como do epsilon sobre o DH. Lembra, eu marco o Reynolds, então vamos pegar, vamos supor 10 a quinta. Eu marco o Reynolds, subo na vertical. Vamos considerar um epsilon sobre DH igual a 0,2, eu puxo aqui, até cruzar a 10 a quinta. Onde cruzou, eu venho para a minha esquerda e aqui eu vou ler o fator de F. Nesse caso, daria 0,05. Observem que à direita dessa curva pontilhada, eu tenho o F praticamente independente do número de Reynolds, porque qualquer Reynolds, o meu F vai ser sempre o mesmo. Aqui eu tenho a região que eu chamo de hidraulicamente rugosa. O Moody afirmava que o diagrama dele eliminava algumas deficiências do diagrama introduzido em 1942 por Hunt House. Então, nós tínhamos o Moody sendo reconhecido pela norma ASME, está aqui o volume onde ele foi reconhecido. Ele pegou como base as experiências de Nicurades, que foram divulgadas na Alemanha em 1973, pegou a análise matemática de Prandtl, pegou os conceitos de von Karman e ainda de Blausius, e a equação de Colebrook e White, e afirmava que corrigia os problemas observados no diagrama de House. Verdade, o diagrama de House. O House era um outro professor, está aqui, que viveu até 1996, foi professor do MIT, com atuações em outras faculdades,
e com publicações importantes para a mecânica dos fluidos e engenharia hidráulica. O House, ao meu ver, tem uma vantagem em relação ao Moody, porque através do Reynolds raiz de F, eu consigo estimar a vazão, coisa que eu não consigo fazer no Moody. Só que eu só consigo estimar essa vazão usando o Reynolds raiz de F se eu conhecer a perda de carga em um trecho. E observe uma outra coisa, o Moody trabalhava com a espessura da rugosidade sobre o diâmetro hidráulico. Já o House trabalha com o diâmetro hidráulico sobre a espessura, que no caso ele representa pela letra K e o Moody representava por Epsilon. Então aqui nós teríamos, eu marco aqui o Reynolds, só que o Reynolds aqui vem em curva, marco o DH sobre K, onde cruza eu puxo para a minha direita agora e leio o F, o coeficiente de perda de carga distribuída, ou coeficiente de Darcy, ou ainda coeficiente de Darcy-Weisberg. Agora, o Reynolds raiz de F, que vai me permitir estimar a vazão, eu sempre subo na vertical até encontrar o meu DH sobre K. E a partir daí, veja, eu teria a opção de ler o Reynolds ou ler o F. Eu aconselho sempre a ler o F. Volta para a sua fórmula universal, como você tem a perda de carga, e agora você tem o F, a sua única incógnita vai ser a velocidade média, ou até mesmo a vazão. Então você consegue estimar a vazão pelo diagrama de Moody. Bom, espero que esse material seja útil e que te incentive a ser responsável pela sua formação, lembre, sempre sustentável e que preserve o meio ambiente. Não esqueça de se inscrever no canal, assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!